O meu objetivo com esse vídeo é te mostrar como começar a construir a sua liberdade financeira, vendo o seu dinheiro se multiplicar todos os meses até que você consiga viver com a rentabilidade dos seus investimentos. Não só isso, mas fazer essa construção de uma forma simples e segura, te blindando contra riscos e crises financeiras, diversificando seus investimentos muito além das fronteiras brasileiras. Mas a minha missão aqui hoje é te mostrar que isso pode ser feito, não de forma complexa, em que você gaste muito tempo todos os dias, mas de uma forma simples e dinâmica, para que você consiga ter tempo para o que realmente é valioso e importante na sua vida. E o que isso quer dizer, Valtair? Isso quer dizer que enquanto você constrói a sua liberdade financeira, você também vai conseguir ter tempo para a sua família, para a sua carreira, para o seu negócio e para tudo aquilo que você considera importante na sua vida. Você também vai conseguir aproveitar a sua vida durante essa construção, sem deixar seus sonhos de lado, seja viajar mais, morar fora do Brasil, ter a sua casa própria, um carro novo ou até mesmo dar uma educação de melhor qualidade para os seus filhos. Fica aqui comigo nesse vídeo que logo você vai entender mais sobre o que eu estou falando. Meu nome é Valtair Justino, eu sou analista CNPI, investidor há mais de 14 anos, piloto militar da Força Aérea Brasileira, marido e pai de 5 lindas crianças. E por incrível que pareça, ter todas essas funções na minha vida foi o divisor de águas para eu chegar até o nosso método de investimento. Um método que me permite, ao mesmo tempo, continuar construindo a minha liberdade financeira e também conseguir me dedicar à minha carreira, à minha família e a tudo aquilo que é mais importante para mim. Eu não estou falando aqui de nenhum caminho milagroso, nem piramideiro ou de fórmulas mágicas, não. Estou falando apenas de uma forma de investir muito pouco explorada aqui no Brasil. Esse é um caminho eficaz que não necessariamente você precisa se tornar um expert em investimento para seguir. Na verdade, bem longe disso. É um método que serve para funcionários públicos, empresários que queiram continuar crescendo o seu negócio, profissionais autônomos como médicos, advogados, psicólogos. É um caminho para você que quer continuar focando no seu trabalho, que no meu ponto de vista é sim o que realmente vai te enriquecer. Mas também sabendo exatamente como fazer esse seu dinheiro que você está produzindo se multiplicar mês a mês da melhor forma possível. É realmente para quem não tem muito tempo ou simplesmente não quer gastar muito tempo. Sabe que você vai precisar separar um pouco do teu tempo sim, mas vai perceber que com esse método o tempo nunca mais será desperdiçado. Isso porque quantos maiores seus investimentos e sua familiaridade com o método que você vai entender aqui, menos tempo você irá precisar se dedicar à manutenção desse seu crescimento. Já você vai entender mais sobre o que eu estou falando aqui. E se você acha que investir é algo complicado ou de outro mundo, ou que você vai precisar ficar analisando ações por horas e horas, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te provar que não é bem assim. Independente se você tem 50, 500 ou 5 mil reais para começar, o importante é você começar exatamente agora. Bom, para a gente continuar e você seguir comigo sem nenhuma preocupação, saiba que eu não tenho relação comercial com nenhuma instituição financeira. E o que eu vou te falar aqui é 100% a minha opinião independente, ou seja, sem nenhum conflito de interesse. E se você quer ganhar dinheiro rápido a todo custo, fazendo transações de compra e venda arriscado como day trade, ficar analisando a bolsa de valores por horas e horas todos os dias, ou se quer apenas manter o seu dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, esse vídeo aqui não é para você. Não é isso que vou te mostrar aqui hoje. Eu não quero te propor ganhos absurdos ou promessas de dinheiro fácil, mas um caminho passo a passo que vai te permitir blindar os seus investimentos enquanto você constrói a sua liberdade financeira de uma forma global. Global? Como assim, Valtair? Isso eu vou te explicar com uma pergunta. Diante de uma economia imprevisível como a nossa, como construir a liberdade financeira de uma forma segura? Pensa comigo, o preço da gasolina muda a cada semana. Preços nos supermercados aumentam a todo tempo. A economia brasileira vive em instabilidade e qualquer mudança de governo, por exemplo, pode gerar uma crise econômica. Então a pergunta que fica é, diante de tantas imprevisibilidades, como construir a sua liberdade financeira de uma forma segura e crescente? E ainda mais em anos eleitorais. Por isso eu digo global.
Aqui não vamos focar apenas em investir em um país que oscila constantemente. Você vai aprender como proteger os seus investimentos e crescer mais rápido o seu patrimônio através de uma diversificação global, investindo fora e dentro do Brasil. Só para você ter uma ideia, em 2008, quando eu comecei a pensar em construção patrimonial, eu não fazia ideia de como isso funcionava. Eu já era militar, tinha um bom salário, mas não sabia utilizá-lo de uma forma eficiente. Eu fiquei 4 anos patinando, achando que o que eu mais precisava era aprender cada vez mais sobre investimentos. E justamente por isso eu gastava horas e horas sentados depois do meu trabalho, estudando e analisando o mercado financeiro. Você imagina um trabalho que já era muito desgastante, várias horas de voo todos os meses, e ainda chegar em casa e passar boa parte do meu tempo livre estudando sobre o mercado financeiro. Mas o pior era que, por mais que eu me esforçasse tanto, eu não tinha grandes resultados com meus investimentos. Nesse tempo, o máximo que eu consegui foi juntar um dinheiro e aceitar um convite que meus amigos me fizeram para uma viagem. E essa foi a minha primeira e mais importante viagem para Disney. Eu me lembro que nem mala eu levei, só o meu cartão de crédito e algo em torno de $5.000. Eu aproveitei essa viagem igual criança. Gastei tudo que tinha, retornei zerado, mas, por incrível que pareça, sem dívidas. Enfim, eu me encontrava mais uma vez na mesma realidade que a maioria dos funcionários públicos no Brasil se encontram hoje, ganhando bem, mas com boa parte da sua renda comprometida. Eu tinha uma boa renda, mas a usava de forma ineficiente. Isso foi tão marcante na minha vida que quando eu voltei dessa viagem e cheguei no Brasil, a minha forma de pensar sobre dinheiro mudou completamente. E bem nessa época eu lembro que eu tinha um negócio de compra e venda de carros com um amigo meu. A gente estava praticamente quebrado. Ou seja, a todo momento eu tentava uma virada financeira na minha vida e achava que ia achar a próxima jogada boa. Dessa vez eu vou acertar. E quando de fato o nosso negócio quebrou, o carro que sobrou em minhas mãos foi o Palio Weekend de 1998, verde-limão. Mas foi engraçado porque nesse momento eu tive de escolher entre mais uma vez comprar um carro novo e novamente zerar minha conta e entrar um novo financiamento, ou seja, mais uma dívida, ou ficar com aquele que eu chamava carinhosamente de banheirão, ou seja, o Palio. E pela primeira vez eu tomei uma decisão racional e correta. Meio que sem entender, a minha virada financeira começava exatamente ali. Basicamente, eu deixei de lado um prazer imediato para começar a pensar na minha organização financeira e, consequentemente, fazer com que a minha renda se tornasse cada vez mais eficiente. Confesso que não foi tão simples assim para mim como estou contando para você aqui agora. Eu fui muito criticado no meu quartel naquela época. Sabe por quê? Porque ter um carro antigo não era normal em nosso meio. Todo mundo tinha carros melhores do que o meu, enquanto naquele momento eu escolhi ficar com o carro fora do que os outros consideravam ideal. Eu considero que nessa época eu saí da manada pela primeira vez. Esse foi o meu primeiro passo para melhorar a minha renda e torná-la cada vez mais eficiente. Logo em seguida, foi a época em que eu e a minha namorada começamos a pensar em nos casar. Começamos guardando R$500 todos os meses para que o nosso futuro casamento realmente acontecesse, o que demoraria ali algo em torno de 2 anos. Essa foi uma época em que eu praticamente reduzi todos os meus estudos sobre investimentos. Parei mesmo de ler e fazer cursos sobre isso. E comecei a focar cada vez mais no básico bem feito, o famoso feijão com arroz. Ter uma renda eficiente, fazendo meu dinheiro sobrar cada vez mais, era tudo que importava para mim naquele momento. Tanto que aos poucos nós fomos sim conseguindo aportar cada vez mais para que esse sonho se tornasse sim realidade. Isso nos permitiu, além de pagar o nosso casamento à vista, passar a nossa lua de mel em Cancún. Mas bem diferente daquela viagem que eu contei para vocês há pouco sobre a Disney. Dessa vez nós viajamos de forma organizada. A nossa lua de mel foi uma das melhores viagens que nós fizemos até hoje. Só que dessa vez foi tudo pago de uma forma antecipada. Dessa vez eu não voltei quebrado e sem dinheiro, muito pelo contrário, nós voltamos muito bem de grana. E essa tal renda eficiente começou a fazer cada vez mais sentido na minha vida. Em pouco tempo eu consegui deixar o banheirão para trás e troquei por um carro melhor. Eu sentia que a minha vida financeira ela ganhava cada vez mais fôlego e pouco a pouco essa renda eficiente ela ia se aprimorando. Mas foi aí que eu senti falta de alguma coisa.
eu senti novamente a necessidade de investir. Eu já sabia que não era inteligente da minha parte deixar dinheiro na poupança ou guardado embaixo de um colchão. Então, buscando investir de uma forma mais inteligente, mais estratégica, foi aí que eu descobri que naquele exato momento a renda fixa ela estava muito boa, pagando altas rentabilidades. E foi exatamente por aí que eu retomei, sem muita complexidade. Mas é aquilo, né? Quanto mais patrimônio você acumula, melhor você quer usar o seu dinheiro. E quando eu percebi que eu já tinha um bom patrimônio na renda fixa, eu decidi dar o próximo passo. Eu estudei muito mesmo. Eu lembro que eu acordava por volta das 4 horas da manhã todos os dias para estudar sobre investimento. Comecei também a me profissionalizar cada vez mais, ajudando cada vez mais pessoas. E o meu próximo passo foi tirar as minhas certificações. Então eu tirei a CEA, Ancor, até chegar a CNPI, que é a única certificação que te permite recomendar e indicar todos os tipos de ativos, como ETFs, ações, fundos de investimento imobiliário. E eu consegui chegar lá. Foi uma época que eu estava muito empolgado mesmo. Porque além de melhorar os meus investimentos, eu também poderia ensinar outras pessoas a investir e também poderia construir carteiras para elas. E foi exatamente isso que eu fiz. Mas aí chegou a melhor e mais desafiadora fase da minha vida. Deus me abençoou com 1, 2, 3, 4, 5 lindos filhos. E pensa comigo, como eu conseguiria dar o melhor para eles no quesito não só de dinheiro, mas de tempo de qualidade e atenção? Como eu poderia crescer na minha carreira, mas sem deixar de lado a minha família, meu bem mais precioso? Como eu conseguiria aproveitar o melhor da vida ao lado deles, mas sem deixar de construir a minha tão desejada liberdade financeira? Sim, eu precisava desenvolver uma maneira de usar o pouco tempo que eu tinha para conseguir investir de uma forma mais inteligente. Eu entendi que para isso eu precisaria de algo que não me tomasse muito tempo e também que fosse simples e ao mesmo tempo dinâmico, pois essa era a minha vida. Foi aí que surgiu o que eu chamo hoje de Dynamic Investing. Após conseguir deixar a minha renda mais eficiente, foi necessário construir um planejamento intencional. Eu aprendi isso lá quando eu comecei a planejar o meu casamento, lembra? Eu sabia exatamente os meus objetivos, os meus sonhos, o que eu queria alcançar no futuro e o mais importante, que isso não poderia consumir todo o meu tempo de vida. Eu não queria ficar preenchendo eternamente um caderninho com meus gastos diários ou uma planilha orçamentária e no final de tudo eu não utilizar aquilo para nada. Eu entendi que eu precisava de um planejamento que pudesse me conduzir para os meus sonhos, ou seja, uma ação intencional. E além disso, eu precisava de uma alocação inteligente. O quê? Construir uma estratégia de investimento que mesmo que desse tudo errado na minha vida, no sentido de uma crise econômica, um aumento generalizado dos preços, como está acontecendo agora, os meus investimentos continuariam crescendo mês após mês. E foi aí que eu fui me aprofundar mais sobre a forma de gestão passiva de ativos. Aquela que, ao invés de você ficar analisando ações 2 horas todos os dias, você consegue sentar pouco tempo por mês e fazer as melhores escolhas de forma simples e eficiente. Na verdade, é construir um portfólio resiliente e repetir. Ao invés de ficar comprando e vendendo ativos a todo momento, ao invés de perder muito tempo, como a maioria dos investidores fazem, procurando a agulha do palheiro, aposta certeira e grandiosa, você simplesmente vai comprar o palheiro inteiro. Ou seja, você vai focar em acúmulo patrimonial e multiplicar aquilo que você já tem. O próprio Charlie Munger, um dos maiores investidores de todos os tempos, diz que os grandes ganhos não estão nem na compra e nem na venda, mas sim em você saber esperar. E com todo esse caminho, eu descobri que a melhor forma de fazer isso acontecer é seguindo o Dynamic Invest, que se baseia no seguinte: uma renda eficiente para você usar melhor o dinheiro que você já tem. Um planejamento intencional, porque nós precisamos priorizar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Uma alocação inteligente para você escolher e diversificar nos melhores investimentos e ganhar com qualquer cenário econômico. E por fim, uma repetição simplificada, porque o seu maior desafio será permanecer no jogo o tempo suficiente para você atingir os seus objetivos. Mas aí você me pergunta: nossa, Valtair, que investimentos são esses? Isso funciona para mim? Como eu vou saber em que devo investir ou não?
Para começar, a base da nossa metodologia de investimento é a autonomia. Não é para você ficar dependendo de um consultor ou de fulano ou de cicrano. Esses 4 pilares que eu acabei de falar fazem isso para você. Fazer as escolhas certas sem ficar dependendo de consultorias ou qualquer outra coisa. Isso porque a sua liberdade financeira e a sua construção patrimonial depende de forma particular da sua renda eficiente, do seu planejamento e dos seus objetivos, depois da alocação nos seus investimentos que mais fazem sentido para a sua realidade. E na nossa filosofia de investimento, você vai fazer as suas escolhas de uma forma diferente do que a maioria dos brasileiros fazem hoje. Te explico. Você pode escolher investir apenas nas maiores empresas americanas. Você também pode escolher investir apenas em empresas pequenas da bolsa, com grande potencial de valorização. A escolha é sua, essa decisão é sua. Imagina só, você poder investir e ser sócio de empresas como Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, Facebook. Isso é o que você faz quando você compra uma ação dessas empresas. Só que, cá entre nós, fazer análises todos os meses das altas e baixas, ver as movimentações do mercado, se ele está bom ou ruim, isso não faz sentido quando queremos ter tempo de qualidade para o que realmente importa na nossa vida. Concorda comigo? Era como eu ficava na época que eu mais patinei na minha vida. Na boa, você não consegue fazer uma análise séria de uma empresa como essas em menos de 2 horas. E é isso que bloqueia muita gente de começar a investir, de dar o primeiro passo. Então vamos lá. Como transformar o complexo em simples? Como investir nas maiores e mais lucrativas empresas do mundo sem ficar à mercê de análises diárias? É justamente por isso que a construção da liberdade financeira utilizando o método Dynamic Invest é baseada em grande parte através dos Exchange Trade Fund, que são mais conhecidos como ETFs. Eles funcionam basicamente assim. Ao invés de você focar em comprar empresas uma a uma e ter que desenvolver análises complexas, nós vamos utilizar uma técnica já comprovada e validada nas maiores economias mundiais e que vem ganhando cada vez mais força aqui no nosso país. Você vai poder ter em sua carteira de investimentos, por exemplo, o ETF VOO. Ah, Valtair, o que isso significa? A grosso modo, é como se você estivesse comprando um pedacinho das maiores empresas do mundo ao mesmo tempo. Dentre elas, aquelas que eu te falei, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft. Você se torna sócio de várias empresas do mundo inteiro e ao mesmo tempo. Um ETF te permite escolher não só a classe de ativos que você quer investir, mas ele também te entrega um conjunto das melhores empresas daquela classe, ao invés de uma só de cada vez. Com isso, ele te blinda de empresas ruins. Você pode comprar um ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que é o S&P 500, por exemplo. Ou, se você quiser, você pode comprar um ETF de Small Caps. E essa outra notícia mostra um ganho de 25 bilhões de dólares em ETFs, mesmo quando as ações na Bolsa de Valores estão em queda. Se você perceber, o mercado ele te entrega a oportunidade de multiplicar o seu patrimônio e construir a sua liberdade financeira. Mas claro, entendendo sempre que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros. Mas eu quero te dar outro exemplo. Olha esse gráfico aqui. Isso aqui é a imagem de um ETF que de 2007 até de 2022, para quem investiu R$5.000 nessa época, retornaram algo em torno de 25 mil. Para alguns isso é muito, para outros não, mas pense nisso como apenas um investimento isolado. Esse é apenas um dos ETFs da carteira que você vai aprender a construir para você. Seguindo o plano perfeito, nós vamos diversificar em mais alguns ETFs estratégicos que, quando conectados entre si, te conduzirão a uma estratégia pronta para qualquer cenário econômico. Isso porque, com esse tipo de investimento, o seu crescimento é proporcional ao crescimento das empresas que fazem parte dos ETFs. Quanto mais elas crescem, mais você também cresce. Um crescimento contínuo e mês após mês. E esse crescimento ele pode ocorrer de 2 formas que eu vou te explicar agora. A primeira é que, quando você investe em ETFs aqui do Brasil, os lucros distribuídos pelas empresas são reinvestidos nos próprios ETFs, fazendo com que seu patrimônio cresça a cada dia e a sua cota se valorize cada vez mais. Mas se você também quer construir uma renda passiva em moeda forte, também existe um outro modelo de ETF, em que você recebe dividendos
em dólar na sua conta, ou seja, parte dos lucros das empresas, eles são distribuídos para os acionistas, para os cotistas dos ETFs, por meio de dividendos. Esses são os dois principais tipos de ETFs que existem. O primeiro de acumulação e o segundo de distribuição. E você vai aprender como identificar os melhores ETFs para você, para a sua realidade. Mas o mais importante é que tudo isso vai acontecer com você investindo pouco tempo do seu mês, sem se preocupar. Esse é o conceito de gestão passiva que eu te falei lá atrás. Uma gestão que te dá liberdade de tempo sem precisar ficar preocupado com o mercado. Sua preocupação é em fazer o seu dinheiro crescer, se multiplicar, em tornar a sua renda eficiente e aproveitar a sua vida. E é claro, sentar 30 minutos todos os meses para continuar investindo nos seus ETFs. E não se esqueça que o objetivo aqui não é ganhar dinheiro mágico e rápido, mas um ganho contínuo e que se multiplique mês a mês. Justamente por isso, mesmo que você comece com pouco dinheiro, esse é o seu melhor momento. Assim como você pode aproveitar a máxima e as melhores oportunidades do mercado. Não importa com quanto você começa, mas quando você começa e onde você investe. Sempre se lembre disso, nunca esqueça. Quando você pensar, nossa, eu não tenho dinheiro para investir, ou nossa, eu não sei como investir o meu dinheiro, ou até mesmo pensar em guardar um dinheiro em algum lugar como poupança ou contas digitais, lembre-se dessa frase: não importa com quanto você começa, mas quando começa e onde você investe. Onde? Você pode escolher deixar o seu dinheiro parado ou deixar ele construindo a sua própria liberdade financeira, trabalhando para você. A escolha sempre vai ser sua, esse poder ninguém te tira. E exatamente aqui você está entendendo porque esse onde, o melhor onde, é um investimento por meio de ETFs. Seguir o plano perfeito é o melhor caminho para você, porque você vai saber que o seu dinheiro está no local certo, se multiplicando, enquanto você continua tendo tempo para o que realmente faz sentido para a sua vida, o que realmente mais importa para você. E saber o caminho certo para fazer esse tipo de investimento te permite ter muito mais segurança e tranquilidade. Ou seja, mais tempo para você focar no que realmente importa para você, enquanto seu dinheiro se multiplica nas melhores e mais seguras empresas do mundo, até que você consiga viver da renda dos seus investimentos. Isso porque, mesmo se alguma empresa do seu ETF ela vá a zero, você não corre risco de perder o seu dinheiro, porque existem outras empresas equilibrando o seu patrimônio. E isso também faz parte do nosso conceito de ter uma carteira anticrise. Você vai estar investindo dentro e fora do Brasil, em inúmeras empresas. Ao invés de depender de investimentos numa economia que está tão incerta como a nossa, você terá uma carteira diversificada globalmente. Mesmo que aqui no Brasil tenha uma crise econômica, grande parte do seu patrimônio vai estar numa moeda forte, protegido em dólar. Outra coisa para você pensar, o Brasil representa menos de 1% da economia global, enquanto os Estados Unidos representam mais de 60% da economia global. Por que aproveitar somente as oportunidades daqui de dentro? Só isso já te mostra que investir apenas no Brasil não é tão inteligente assim. Isso vale não só para casos de crise, mas para caso você queira receber uma renda passiva em dólar, se aposentar recebendo essa moeda e até morar fora do país com mais tranquilidade e conforto. Saiba que é para você, independente do seu momento que você está vivendo hoje. Talvez você até esteja se perguntando agora: tá, Valtair, e se eu não sei nada sobre investimento? Como eu faço para investir em ETF? Como eu escolho o ETF certo para mim? Quanto eu preciso ter para começar a investir? Para começar, você precisa entender que tudo vai depender do seu plano. O importante é estar seguindo um plano perfeito para você. Um grande plano direcionado para a sua liberdade financeira. E é isso que eu quero te mostrar como fazer detalhadamente. Em várias das minhas consultorias eu percebi que a questão era sempre a mesma. E lá a gente sempre montava o plano perfeito, seguindo esses 4 pilares que eu acabei de te falar. Ter uma renda eficiente, um planejamento intencional, uma alocação inteligente e fazer tudo isso com uma repetição simplificada. E mesmo que você esteja do zero ou se você já investe, você pode seguir esse mesmo plano.
A primeira fase, ela se chama do zero ao topo, em que você vai sair do estágio em que você se encontra atualmente e se tornar um investidor, no que eu chamo um investidor iniciante. Você vai aprender as principais habilidades que você precisa desenvolver e entender como começar a investir corretamente, mesmo saindo do absoluto zero. Além disso, aqui você vai ter acesso ao que eu chamo de I7D, um método desenhado para você fazer o seu primeiro investimento entre 24 horas e 7 dias, seguindo um passo a passo simples e detalhado. Aqui você vai sair da inércia e começar a mudar a sua realidade financeira agora. Essa primeira fase é para romper com aquilo que sempre te impediu de começar a investir e fazer também com que você comece com o mais rápido possível. Lembre-se sempre, não importa com quanto você começa, mas quando começa e onde você vai investir. E nessa primeira fase, esse quando já acontece agora. Chega de deixar para depois ou deixar sua liberdade financeira em segundo plano. Em seguida, você vai entrar na segunda fase do método, se tornando um investidor estratégico. Você vai aprender e começar a fazer os investimentos principais, que não pode faltar na construção de nenhuma liberdade financeira, para que você não desista, quebre ou desanime no meio do caminho. São investimentos que vão te dar mais segurança e te deixar blindado contra qualquer imprevisto que possa te impedir de continuar crescendo financeiramente. Seja aí você perder o emprego, ou sua empresa ela não andar bem, ou até alguns meses ruins na sua vida. Esses investimentos eles vão te fazer sobreviver, sem que você precise se desestruturar por causa de imprevistos. Também eles vão te ajudar a realizar os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, como comprar uma casa, um carro novo, fazer aquela viagem dos sonhos, ir a bons restaurantes e viver experiências fantásticas. Você não precisa cortar nada do que você mais gosta para poder ter a sua liberdade financeira. E é nessa segunda fase que você aprende isso. E na terceira fase nós vamos para os investimentos ambiciosos. Essa é a fase que mais me dá vontade, mais me dá gás. Eu acredito que para construir a nossa liberdade financeira, nós precisamos nos tornar investidores ambiciosos. E nessa terceira etapa é quando isso acontece de fato. Aqui, vamos entrar a fundo no método Dynamic Invest, para você começar a aplicar rapidamente a metodologia. Nessa etapa, grande parte do seu plano perfeito ele já vai ter sido construído, mas aqui você vai começar a comprar investimentos que eu chamo de ticket para liberdade financeira. Liberdade doméstica, investindo dentro do Brasil, mas também conquistando a sua liberdade global. Você vai aprender um arsenal completo de estratégias e vai adotar a que mais se encaixa na sua realidade. E calma, isso não é complexo. Até porque eu vou te dar exemplos práticos de investimentos e de carteiras recomendadas e como aplicar isso diretamente na sua realidade. Essas 3 fases você vai percorrer em 4 semanas através do Dynamic Invest. Na primeira semana, a gente vai trabalhar para você otimizar a sua renda e torná-la eficiente. E eu vou te mostrar rapidamente como isso é simples de se fazer. Imagina você hoje, a minha recomendação inicial é que você tenha pelo menos 10% da sua renda total como investimento nesse primeiro momento. Mas me diz uma coisa, você tem entre 50 e 100 reais aí no seu bolso? Aqueles 50 e 100 reais que você gasta com coisas que você nem precisa, que você nem utiliza, seja exagerar nas pizzas e sanduíches de finais de semana, ou com alguma saída que você nem precisava fazer. E você sabe que você poderia pegar esse dinheiro e colocar em algum lugar para que ele se multiplicasse e retornasse para você maior posteriormente. A maioria dos brasileiros, independente do salário, consegue reservar esse valor todos os meses para começar a investir. Eu estou falando aqui de 50, 100 reais. Mas na primeira etapa você vai aprender a deixar a sua renda muito mais eficiente, o que vai te permitir ter mais dinheiro disponível para você investir. Na segunda semana é quando você aprende a fazer o seu planejamento intencional, definindo o plano perfeito para a sua liberdade financeira, de acordo com os seus objetivos, com o seu sonho e o tempo até esse objetivo e esses sonhos. Depois disso, passamos para a alocação inteligente. Você já vai ter passado por o I7D e feito os seus primeiros investimentos, mas aqui é quando você começa a ir para o próximo nível, o próximo degrau. E por fim, na quarta semana você aprende a repetição simplificada, que você vai sentar
30 minutos todos os meses para executar o seu plano perfeito. É o que eu chamo de ritual sagrado para a liberdade financeira. Não bastasse tudo isso detalhado, você também vai ter acesso ao que eu chamo de O Grande Plano. Todos os meses eu faço os meus próprios investimentos, eu abro a minha corretora e compro o que eu preciso, mostrando ao vivo ou gravado. Eu vou liberar tudo isso para você, para que você consiga olhar, acompanhar e replicar da mesma forma que eu faço. E vamos combinar aqui, nos que forem ao vivo, você vai poder tirar as suas dúvidas diretamente comigo ali. Nos que forem gravados, você manda para o nosso suporte que a gente vai estar te respondendo com a maior brevidade possível. E é aqui dentro do Grande Plano que eu vou estar disponibilizando para vocês as nossas carteiras recomendadas, para que você siga ou não. Pode servir como repertório ou como um guia para você escolher o que mais faz sentido para você. Sinceramente, é tudo pensado para que você siga sem dificuldade e sem perder o seu valioso tempo, ficar errando e acertando. É exatamente o que eu gostaria de ter recebido lá no ano de 2008, quando eu comecei a investir e fazer os meus primeiros aportes. Mas também é exatamente o que eu gostaria de receber hoje, buscando a minha liberdade financeira, com tempo de sobra para o que realmente é importante para mim. E se você está bem no começo mesmo, não se preocupe. Você também vai ter acesso ao Direto ao Ponto, que é algo que eu chamo de uma biblioteca viva de conhecimento de investimento. Viva porque lá terão conteúdos extras sempre que eu julgar necessário para que melhore a sua didática e melhore o seu aprendizado. Então, dúvidas básicas sobre como abrir conta em uma corretora de investimento, o que vem a ser um ETF, o que é um CDB, como eu consigo otimizar o meu dinheiro para viajar, você vai encontrar lá. E várias outras dúvidas que você possa vir a ter no meio do seu caminho, durante a sua jornada, e que você acrescente na nossa área de suporte e corriqueiramente eu vou estar respondendo você lá dentro do Direto ao Ponto. É uma verdadeira biblioteca com vídeos curtos e, como o próprio nome já diz, direto ao ponto, cirúrgico. E além disso, todos os meses nós teremos pelo menos um encontro ao vivo em grupo. Será um momento de trazer conteúdos extras, além de tirar suas dúvidas específicas e te ajudar a caminhar de uma forma mais fluida. Aqui eu também posso trazer outros especialistas e convidados, pessoas que podem te auxiliar em outras áreas, seja para aprofundar na renda eficiente, no planejamento intencional, na alocação inteligente ou na própria repetição simplificada. Isso é o que você precisa para começar a investir hoje e começar a construir a sua liberdade financeira, vendo o seu patrimônio se multiplicar até poder viver dos seus próprios rendimentos, precisando gastar somente 30 minutos todo mês. E se é isso que você está procurando, eu te convido para uma reflexão. Quantas vezes você quis começar a investir e não começou? Quanto tempo mais você vai deixar do seu dinheiro parado, sem estratégia alguma, sem plano, até que, por fim, você gaste ele com alguma coisa que você nem precisa? E fala uma coisa pra mim, quantas vezes você pegou na sua mão 100, 200, 300 reais e torrou nem sabe com o que, não acrescentou em nada na sua vida e não trouxe ganho algum futuro pra você? Eu já fiz inúmeras consultorias e quanto mais as pessoas falavam que não tinham dinheiro para investir, mais eu via nos olhos delas que na verdade elas não tinham uma renda eficiente. Justamente por isso elas passam anos e anos e mais anos sem construir nada, sem ter um patrimônio se multiplicando, ou no máximo elas conseguem juntar algum dinheiro e gastam de uma forma imediata. Eu quero te convidar a imaginar agora como seria a sua vida com mais liberdade e tranquilidade em relação ao dinheiro, recebendo uma renda passiva todos os meses, poder dar o melhor para os seus filhos, para sua família, viajar, ir a bons restaurantes, continuar crescendo a sua carteira de investimento, continuar crescendo na sua carreira e no seu negócio. É exatamente sobre isso que trata o Plano Perfeito. É sobre liberdade.
para poder viver o melhor que a vida pode te proporcionar, sem deixar o dinheiro ser um limitador para você. Por isso, meu convite é para você caminhar em direção a tudo isso através do Plano Perfeito. Ele é um treinamento completo online e direto ao ponto, para você sair do zero e começar a construir a sua tão desejada liberdade financeira. Entrando no Plano Perfeito, você não vai precisar contratar nenhum consultor financeiro para a vida inteira. O objetivo é que você tenha autonomia e esses 2, 3, até 5 mil reais que você pagaria, né, para esse consultor, você tenha ele disponível para investir na sua liberdade financeira. E o seu investimento para receber acesso a tudo isso que eu te falei não é mais do que o exercício que eu te propus aqui há pouco nesse vídeo. Para você começar a investir em você mesmo e na sua liberdade financeira, tendo acesso completo e imediato ao Plano Perfeito, acesso ao treinamento I7D, acesso ao direto ao ponto, ao grande plano e ter acesso a todo o suporte ao vivo e pela plataforma, será de R$ 49,90 por mês no cartão. E para entrar, aperte agora no botão aqui embaixo desse vídeo e comece agora a construir o seu Plano Perfeito. Pensando claramente, esse é um valor bem abaixo que uma consultoria financeira ela te custaria. É bem menos do valor que você gastaria numa pizza ou até num sanduíche. São R$13 por semana para você construir a sua liberdade financeira, ver o seu dinheiro se multiplicar e viver da renda dos seus investimentos com apenas 30 minutos por mês. E se nessa hora bater aquele medo de não conseguir, de não saber se é para você ou qualquer outra coisa, mesmo que eu já tenha explicado todos os detalhes do Plano Perfeito, você terá 15 dias para mergulhar de cabeça no Plano Perfeito. Isso por nossa conta. E somente vai pagar algo depois desse período de teste. Se é claro, você concordar que isso tem valor para sua liberdade financeira. Se depois dos 15 dias você quiser manter esse acompanhamento para continuar acessando todo o Plano Perfeito, ter os encontros ao vivo do grande plano e saber quais as alterações podem acontecer na minha e na sua carteira de investimento e manter todo o suporte por um ano para você, a continuidade do acesso é automática. Você não vai precisar fazer exatamente nada e será cobrado apenas 12 vezes de R$ 49,90. Isso mesmo, menos do que o preço de um sanduíche numa boa hamburgueria, de uma pizza ou de um iFood para você descobrir como construir a sua liberdade financeira, vendo seu dinheiro se multiplicar até você viver da rentabilidade desses investimentos, usando apenas 30 minutos por mês. Fazer tudo isso sem ter que ficar horas e horas estudando e lendo relatórios complexos. Parece justo para você? Bom, e no caso de você não querer mais manter o acesso, tudo bem, sem problema algum. O nosso trato continua o mesmo. Você terá os próximos 15 dias para acessar todo o Plano Perfeito. E para não ser cobrado em nada, basta dentro dos próximos 15 dias você solicitar a interrupção do seu acesso, sem burocracia, sem letrinhas miúdas e sem encheção de saco. Estamos combinados assim? Lembre-se, eu não sou nenhum blogueiro ou influencer de finanças da internet aqui. Eu tenho 5 filhos e sei a responsabilidade que é um investimento. Sei como todas as nossas decisões impactam na vida deles e diretamente na nossa família. E eu te lembro que eu tenho plenas capacidades para te ajudar nessa jornada. Então, sou consultor financeiro, sou analista certificado CNPI, a única certificação no Brasil que te permite indicar investimento. Eu tenho um compromisso com o seu resultado e nada além disso. E nunca se esqueça, cada dia que você passa esperando pelo melhor momento é um dia a menos para você viver e desfrutar de tudo que a liberdade financeira pode te proporcionar. O primeiro melhor momento para você começar foi há 10 anos atrás e já passou. O segundo melhor momento é exatamente agora. Se o medo vier na sua cabeça, ou algo dizendo para esperar mais um pouco que o melhor momento vai chegar ainda, ou qualquer outra desculpa que a sua mente possa criar para você, no fundo você vai saber a verdade e que a hora certa tá demorando demais para chegar. Demorando demais porque ela não existe. A hora certa é exatamente agora. Nos últimos minutos você viu que o plano funciona. E o que você verá ao destravar o seu acesso ao Plano Perfeito é exatamente o passo a passo para você construir a sua liberdade financeira usando pouco tempo por mês. Por isso, não perca mais nenhum segundo sequer.
Clique no botão abaixo para destravar agora mesmo seu acesso ao plano perfeito. Lembre-se, sua vida financeira se resume a poucas decisões. Esta pode ser uma delas. Acredito em você. Um forte abraço.